Olá, pessoal, muito bom estar com vocês. Agradecer o convite da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para poder conversar um pouco sobre o cuidar em tempos de pandemia. Meu nome é Júlio César Valls, eu sou psicólogo, psicanalista, trabalho em Porto Alegre, sou doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também sou professor na Universidade de La Salle, em Canoas, no curso de Psicologia e do mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano. Eu vou, então, conversar com vocês um pouco sobre o cuidar das crianças em tempo de pandemia. Vou apresentar alguns slides aqui e espero que, no final, a gente possa ter tido alguma troca importante, um aprendizado. Acho que uma primeira informação ou afirmação importante é saber que viver é uma arte. E essa arte consiste em que a gente sempre, de novo, tem que achar recursos para se proteger da realidade brua, nua e crua, como se apresenta, e hoje se apresenta de novo, de uma forma muito forte, que é a pandemia, um vírus que nos colocou para dentro de casa, assustou todo mundo, criou problemas para a economia, para o sistema de saúde, enfim, para a vida em geral, e pessoas, muitas estão sofrendo mais, outras menos, mas é um problema muito importante, e se a gente conseguir, vamos dizer assim, escapar da crueldade desta realidade com um pouco de arte, alguma coisa a gente vai poder tirar de bom também dessa situação. E a grande arte, para mim, é a de aprender com a experiência, né? E talvez a maior das experiências seja entender e perceber e aceitar que a vida não é o que a gente pensa. A vida é mais do que aquilo que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente deseja. Provavelmente esse é um aprendizado que leva muitos anos, mas também em relação à pandemia, a gente precisa saber que nunca imaginamos que viveríamos uma situação como essa, e ela está posta e exige de nós algum tipo de atitude, adaptação e, ao mesmo tempo, resiliência, né? Ou seja, a vida está aí para ser descoberta sempre de novo, ela não cabe ou se resume aos nossos pensamentos. Vou dar um exemplo de como que isso pode acontecer na vida prática. Um menino, por exemplo, de 13 anos, sempre foi bem na escola, muito estudioso, tal. Com 13 anos começou a apresentar problemas de comportamento, não queria mais estudar, brigava, não fazia os temas. E o pessoal da escola descobriu que a família dele estava se separando, o pai e a mãe. Então imaginaram, poxa, ele deve estar assim por causa que o pai e a mãe estão se separando. E então partiram dessa premissa, e eu sugeri para os professores que fossem conversar com ele para ver se é isso mesmo. Então foram conversar com ele, e ele então prontamente disse: não, eu estou muito chateado, eu gosto da fulana da 7ª B, falei para o meu amigo, meu melhor amigo, ele foi lá e pegou ela antes que eu quero matar ele, e eu não consigo perdoar ele. Então vejam que quando a nossa atitude de pensar sente que é suficiente para explicar as coisas, a gente perde a capacidade de interlocução, para de interagir, e com isso a dificuldade de descobrir coisas novas é muito grande. Um exemplo bem simples desse menino, o que permitiu que os professores pudessem interagir com ele de uma outra maneira. Não que a separação dos pais não tivesse gerando algum problema para ele, mas ele não tinha com quem conversar sobre essa dificuldade dele. Ou seja, quando nós descobrimos que a vida não é o que pensamos, nós podemos paralisar ou criar. No caso, os professores achavam que eles sabiam qual era o problema do menino e ficaram paralisados. Quando eles aceitaram a sugestão de procurar o menino e ver o que estava acontecendo, se criou um espaço novo de comunicação e de interação. Isso aqui, para mim, é vital em qualquer momento, em qualquer situação da vida. Quando nós achamos que o nosso pensamento é o suficiente para poder se aproximar da realidade, nós temos muita dificuldade de nos adaptar, ou pelo menos de tentar achar soluções que não estejam próximas daquilo que a gente está pensando.
Então, paralisar. Quando a gente paralisa, eu chamo de um outro jeito, né, que a gente para de beijar para ter razão. Por exemplo, um casal foi jantar, muito feliz, estavam comemorando os seus anos de que estavam juntos, num restaurante, tomando vinho, declarações de amor. Chegar em casa, a lâmpada do quarto do casal estava estragada, a lâmpada do abajur, e a esposa diz: olha, tu não arrumou o abajur, como eu te falei. Eu disse: não, eu olhei e estava com muitos problemas, a gente tem que comprar um novo. Não, mentira, tu não te importa com as coisas que são importantes para mim. Quando ela fez essa afirmação, ele se chateou também, ele disse que isso não é verdade. Passaram 2 ou 3 horas brigando de costas um para o outro e dormiram, cada um cheio de razão. E aquilo para o qual eles haviam se reunido, que era poder ter um momento de alegria, se foi ralo abaixo, em razão deles acharem que aquilo que estavam pensando era verdade, suficiente e real. Quer dizer, quando nós paralisamos, trocamos um encontro de amor pela ilusão de controle ou de tentar querer ter razão ou de mudar o outro. Isso é uma coisa cotidiana para várias situações da nossa vida, no convívio social, no convívio de casa, relação de pais e filhos, relação de casal, de namorados, de trabalho, enfim, tanto faz. Sempre que nós paralisamos, quer dizer, nós estamos achando que o que a gente pensa é suficiente e o que nós queremos é mudar o outro de acordo com aquilo que a gente pensa. Já criar é a possibilidade de, vamos dizer assim, estabelecer um novo diálogo, um novo olhar, ou uma saída do sentimento de sem saída que a paralisia nos provoca. Por exemplo, um menino de 6 anos brinca na sala no chão, enquanto seu avô está no computador e a mãe do menino está na cozinha. A certa altura, o menino se levanta e diz em voz alta: vou subir no sofá e pular lá de cima. Imediatamente ouve-se um berro da cozinha: vais cair e te machucar. Não pode fazer isso. O menino olha para o avô e diz: vou subir no sofá e pular lá de cima. Novamente a sentença vem aos berros da cozinha. O vô, com um sorriso calmo, diz, olhando nos olhos do netinho: Sérgio, não achas meio alto para subires e pulares de lá? A resposta certeira e convicta: claro que não, meu vô, eu já tenho 6 anos. O vô se levanta da cadeira e diz ao menino: Sérgio, eu vou na frente para te mostrar o caminho. O menino, com os olhos brilhando, aceita e observa. Em seguida diz: vô, parece difícil. E o sábio responde: talvez para mim que seja mais difícil por causa da minha idade. E diz o nosso aventureiro: vô, acho o melhor desceres que podes te machucar. Por um instante o avô para, pensa e desce com calma. Sérgio, diz o vô olhando para o alpinista, que achas de subires eu fico segurando a tua mão pela primeira vez, aí aprendes o caminho e as dificuldades. Então vejam que este vô estabeleceu uma relação de criação com o menino e a mãe, no caso, estabeleceu uma relação de paralisia. Tu vais cair. Se essa é a única saída que existe para o fenômeno, não há como explorar e não há como aprender com a experiência. No caso aqui, o vô ajudou o menino a aprender com a experiência e ele também, o vô, no caso. Então, quais são as bases do cuidar? A primeira coisa que a gente tem que saber é que cuidar vem do latim cogitar, imaginar, pensar. É uma arte, não é simplesmente tomar atitudes práticas de proteção, de cuidado. É também poder imaginar criança além daquilo que a gente está vendo, ou imaginar que ela é mais daquilo que a gente está pensando e observando. Por isso, temos a arte para não morrer da verdade, como já nos dizia Nietzsche, né? A segunda coisa que eu considero importante, que a gente precisa saber para cuidar, além desse senso de escapar da aprisionante realidade permanente, é manter-se vivo apesar dele. Quer dizer, como que nós, que estamos agora dentro de casa, ou começando a sair, aonde a gente tem um convívio mais intenso com nossos filhos, entre as pessoas, as chances de briga são maiores, ou a desilusão do mundo estar assim, etc. Como que nós vamos poder continuar a estar interessados em viver e em se relacionar? Nosso filho não está obedecendo, não está fazendo as coisas, como que a gente vai se manter vivo? A única maneira que existe de a gente se manter vivo é sair da paralisia e tentar imaginar que só o que a gente pensa
não é suficiente para a vida. A gente tem que interagir e imaginar que do outro lado possa vir algo que não está captado pelo meu pensamento. Uma terceira coisa que eu considero importante para quem quer ser mediador, né, para quem quer ser cuidador, é saber mediar, né? Os adultos, a escola, os pais, as sociedades, todos, qualquer adulto em relação às crianças, tem essa função importante de mediar. Mediar o quê? As relações de espaço e tempo. Por exemplo, uma criança acorda de noite chorando, 3 da manhã, e imagine com a sensação de que a casa vai ser assaltada. Acorda gritando, pai, tem um ladrão, o ladrão vai entrar, vai nos machucar, vai nos roubar, e etc, etc. E aí o pai acorda, vai no quarto, acende a luz, diz para o menino, olha, não tem nada aqui, tem cerca, tem cachorro, tem guarda, tem porteiro eletrônico, tem grade, não tem como o ladrão entrar aqui. Não, pai, o ladrão vai entrar, vai nos assaltar, e etc, etc. Eu estou com muito medo, me ajuda, e qualquer coisa que o pai dissesse não ajudava. Então, neste caso, o que o pai, na hora, teve uma sacada? Meu filho, o que tu tem medo que o ladrão faça? E então o menino diz, pai, eu tenho medo que o ladrão roube o brinquedo que a avó me deu. Então eles pegam o brinquedo, guardam num lugar que imagina-se seguro, e com isso a criança foi dormir. Ou seja, a criança estava numa espacialidade muito grande, e o pai trouxe a experiência do tempo, que é fazer uma restrição àquele mundo enorme, o ladrão vai entrar, e a gente não sabe o que o ladrão vai fazer, o que o menino está imaginando. Então o pai fez a restrição da angústia e conseguiu dar um encaminhamento. Então é muito importante que o adulto consiga sempre de novo trazer a experiência do tempo, que é a restrição da espacialidade, para que no momento de angústia a criança possa voltar a pensar. Isso é dar limite também. Dar limite é fazer a restrição para que a criança que está atrapalhada, que está angustiada, possa voltar a pensar. O que fazer diante das dificuldades inerentes ao convívio? Eu sempre acho que é mais útil pensar que qualquer coisa que esteja acontecendo é por falta de sintonia entre a dupla cuidador e cuidado, do que em grandes causalidades, tipo a pandemia. Ai, meu filho está com muito medo do vírus. Pode ser, mas além do medo do vírus, deve ter alguma coisa entre eu e ele, ou entre nós, que não está circulando a criatividade, está circulando é a paralisia. Então, se a gente conseguir, vamos dizer assim, imaginar que não é a pandemia em si, a gente vai fazer a restrição, diminuir a espacialidade e poder voltar a sintonizar a dupla novamente para alguma tarefa que tem que ser feita. Nesse sentido, a pandemia não precisa ser vista como um sem saída. Ela pode nos ensinar e viver com a natureza novamente. A gente pode descobrir que a natureza é maior do que nós. Nós somos um pequeno grão de areia nesse mundo. A gente vinha crescendo com tanta tecnologia, com tantas coisas, e agora a natureza veio dar um aviso, olha, vocês não são tão grandes assim, nós também fazemos parte desse mundo aqui. Essas coisas a gente também pode explicar para as crianças. Né? Só assim teremos meios reais para cuidar. Quer dizer, saber que se existe um problema, em geral, entre adultos e crianças, na escola, fora da escola, em casa, é porque não há uma sintonia entre o cuidador e o cuidado. Né? Então, se a gente puder sair do sem saída para poder fazer alguma coisa pela criança, quer dizer, aquilo que está em mim eu posso fazer, quer dizer, eu estou achando que eu não estou bem com ela, pode ajudar a ela a também ficar bem comigo. Uma dica de onde agir, na autoestima. No senso comum, em nossa própria percepção, temos a ideia de que a autoestima é eu me gostar porque alguém gosta de mim, ou gosta do que eu faço, ou de ser reconhecido por alguém, de fora para dentro, né? Gostar de si mesmo, para mim, não é um pensamento, é um ato com a percepção do ato. A autoestima, nesse sentido, é a pessoa perceber que é capaz de fazer algo por ela mesma. Isso para mim é vital. Muitas pessoas fazem muitas coisas por elas, mas não são capazes de perceber que fazem coisas por ela. Inclusive, quando fazem, tendem a atacar, acham pouco, não gostam do que estão fazendo,
E nesse processo, os adultos e as crianças, os adultos sabem que muitas vezes as crianças fazem coisas e elas não conseguem perceber que são coisas boas, ou até mesmo a gente ataca a percepção delas, a gente não valoriza o que elas estão fazendo, e com isso, essa percepção não podendo ser construída, a autoestima de uma pessoa fica baixa. Assim, agindo como sociedade, né, há uma falta de sintonia entre nós e as crianças, saber que temos que escapar do universo sem saída para a criatividade, saber que a vida é maior do que aquilo que pensamos, eu acho que a gente tem mais chances de reconstruir nossas vidas e nossas relações em tempos de pandemia, porque a experiência se torna possível de ser vivida e aprendida. Lembram? Viver é uma arte. A arte de aprender com a experiência de que a vida é maior do que aquilo que a gente pensa. Agradeço muito. Aqui tem meu e-mail, o site onde a gente tem trabalhado algumas questões relacionadas ao que eu falei, 2 livros que também têm e-book. Desejo a todos vocês bons aprendizados, boas experiências e que possam sempre de novo sair do sentimento de sem saída que não nos ajuda em nada. Um grande abraço e foi um prazer estar com vocês.